Eu vou pedir que os irmãos abram em Marcos, capítulo 8. Versículo de 23 a 26. Eu vou tirar a máscara agora para poder gravar a mensagem. Marcos, capítulo 8, de 22 a 26. A cura de um cego em Betsaida. A palavra de Deus nos diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entres na aldeia. Vamos orar, Senhor. Senhor, nós te louvamos por estarmos na tua presença, e eu te louvo por cada alma aqui presente e por todos aqueles que estão ao alcance dessa filmagem. Fala aos seus corações. Eu te imploro, Senhor, porque as palavras humanas, Senhor, elas não passam aqui da terra, elas aqui ficam, mas a tua palavra é viva. Então eu te imploro a unção do teu Espírito, para que ela produza vida na vida daqueles que nos ouvem. Te imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto tocou muito o meu coração nessa semana. E por que ele tocou no meu coração? Porque esse texto nos fala da ida de Jesus em Betsaida. E é muito interessante nós sabermos o que significa Betsaida. Quem sabe aqui o que significa Betsaida? Betsaida significa casa do peixe. Ela era próxima ao mar da Galileia, e ali viviam muitos pescadores, certamente. Nós sabemos que Pedro, ele habitava aquelas cercanias. André também. Então nós vemos ali pescadores que viviam da pesca no mar da Galileia, e portanto Betsaida era chamada casa do peixe. Quanto lembra daquele mercado de peixe que tinha ali na Central do Brasil? Lembra? Eu trabalhava ali no Arsenal de Marinha, passava por aquilo todo dia. Praça 15, né? Eu não falei Praça 15. Central do Brasil, eu falei errado. Então eu falei Praça 15, desculpe. Por isso que ninguém lembrou, certamente foi por isso. Aquilo ali tinha um cheiro forte de peixe, né? Todo dia, de madrugada, chegava o pescado ali, era algo extraordinário. O texto nos diz que ali era alguma coisa parecida, porque as pessoas pescavam, era uma vila de pescadores. Ali naquele local, muitos dos milagres que Jesus fez foram ali realizados. A Bíblia nos diz que certa feita Jesus, depois de realizar muitos milagres naquela região, ele chegou a dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Tiro, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados milagres que em vocês foram realizados, a Sodoma e Gomorra teriam se convertido. Isso está no texto em Mateus capítulo 11, 21. E chega um ponto da incredulidade de Betsaida,
que um homem, ele vai à procura de Jesus para ser curado, e é o texto que a gente vai ver aqui. A Bíblia nos diz que então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que os tocasse. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de frisar com vocês, além do detalhe que Betsaida era uma casa de peixe, e que Betsaida era uma cidade que tinha recebido 3 ais do Senhor Jesus, no texto de Mateus capítulo 11, é que chega ali um cego querendo cura. E ele é trazido por algumas pessoas, a Bíblia não diz quantas. Se era 1, 2, mas a Bíblia diz, lhe trouxeram, ou seja, foi mais de um. Ok? Agora, como é que foi isso? Eu fico pensando, será que foi o cego que ouviu falar de Jesus e pediu para o vizinho, dá para tu me levar lá? E levaram ele? Ou foi as pessoas que ouviram e disseram, camarada, Jesus está curando todo mundo, curando cego, curando leproso, vamos lá, a gente te leva lá, você quer ir? Eu vou sim, claro, não é? Como é que foi isso? Eu não sei. Mas o que me surpreende é de que houve uma boa vontade das pessoas levarem o cego a Jesus. Deveria ser esse o nosso desejo como igreja, de levar as pessoas para Jesus para que elas fossem curadas. Deveria haver uma sede no nosso coração de ver vidas transformadas. Deveria ser um desejo muito profundo de que a obra de missões crescesse no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, de tal sorte de que o Senhor alcançasse os confins da terra e ele voltasse o mais breve possível para nos levar à sua presença. Eles, além de fazerem isso, eles rogaram-lhe, por favor, cura ele aí, Jesus. Quantas vezes nós temos orado pelos nossos vizinhos? Quantas vezes nós temos clamado, pedido a Deus misericórdia pela pessoa que vive no pecado? Temos clamado pelos nossos irmãos da igreja, que muitas vezes são fracos na fé? Quantas vezes nós temos clamado? Então, o primeiro versículo nos ensina que deve haver no nosso coração uma solidariedade para com o próximo e deve haver no nosso coração o desejo de clamar ao Senhor por ele, como eles clamaram. Rogaram-lhe. Não foi algo assim, Senhor, cura ele aí. Não, Senhor, por favor, cura ele aí. Não deixa ele ficar sem cura. E Jesus estava aborrecido com Betsaida. Ele disse, essa cidade já bastou. Se em Sodoma houvesse visto o que eu fiz aqui, ele havia multiplicado pães de Betsaida, gente. E eles ainda estavam querendo saber. Queremos um sinal. Olha só, gente. Jesus, então, não estava aborrecido. A Bíblia nos diz que Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. A incredulidade era tão grande ali, e agora eu vou para o segundo aspecto, de que Jesus chega um momento que ele diz, eu não vou mais fazer milagre em Betsaida, acabou. Mas ele pega aquele homem, me dá a mão, e aquele homem dá a mão a ele. Talvez ele pensasse, os seus companheiros pensassem que Jesus ia curar ele imediatamente. Ele disse, não vamos curar aqui não, vamos embora. Alguém deve ter olhado, ei lá, ele não é capaz nem de curar o cego, disseram que ele curava, olha lá. Eles, não, vamos embora. Outro disse, puxa vida, dissemos que ele fazia maravilha, olha lá, não fez nada. Ouvi falar que ele curou um cego lá em Jerusalém, lá no tanque de Siloé, lá, não cura nada, rapaz. O que pediu um sinal ficou, cadê o sinal? Não tem sinal nenhum. Porque a incredulidade faz com que o Senhor não possa operar no nosso meio maravilhas. A incredulidade faz com que muitas vezes nós soframos como nação. A incredulidade faz com que nós soframos como povo e como pessoas. Há muitas pessoas que se submetem às vezes a um relacionamento abusivo porque não querem sair desse relacionamento de mão dada com Jesus. Há muitas pessoas que sofrem empregos que são humilhadas em situações constrangedoras porque não querem sair de mão dada com Jesus. Jesus diz, sai dessa situação, me dá a mão, vou te levar. E a pessoa diz não.
Há de haver da parte do cego uma confiança que Jesus vai fazer alguma coisa por ele. Então ele diz, eu dou a mão, Senhor. E ele não enxergava, procurou a mão de Jesus, Jesus deu a mão a ele. Porque às vezes a gente não sabe como sair do problema, cara. A gente entra em alguns problemas que a gente nem sabe como sair do problema. A gente arruma cada arapuca que a gente fica desesperado. É preciso a mão de Jesus para nos tirar do problema. E é necessário que a gente confie nele. E eu imagino que essa caminhada não foi caminhada de 5 minutos não, gente. Ele saiu de Betsaida, foi talvez de meia hora a 1 hora. Olha a pedra aí, Jesus falando. Olha com buraco a buraco. Quem aqui ajuda caminhando com o cego sabe como é que é. Olha o degrau. Olha, cuidado. Olha aí, olha ali. Agora tem uma pocinha d'água. Vamos desviar. Porque eu imagino que Jesus conduziu com muito amor. E ele sabia que ele estava em boas mãos. Meus irmãos, esse texto nos ensina que nós precisamos lembrar que nós estamos em boas mãos. E se Deus está nos chamando para sair de uma situação abusiva, em que o inimigo está abusando de nós, demos a mão de Jesus e caminhamos com fé. Deus tem o melhor para nós. O texto continua. E diz que aplicando saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, disse, veja alguma coisa? Terceira coisa que eu queria falar nesse texto. Primeiro nós vimos o toque de Jesus dando a mão. E agora Jesus, reservado com ele, fora da aldeia de Betsaida, a aldeia do peixe, mas também a aldeia da incredulidade. Ele chama ele para um relacionamento pessoal e ele cospe. Eu não sei se ele cuspiu no olho assim. Já pensou? Deve ter sido um negócio meio estranho. Ou se ele cuspiu na mão e passou a mão, não sei. A Bíblia não diz esse detalhe. Mas a Bíblia diz, aliás, diga-se de passagem, existe uma igreja chamada Cuspe de Jesus. Tu acredita no negócio desse? Acho que eu já falei isso para vocês aqui. Porque eu já falei sobre esse texto aqui na igreja, mas não com esse enfoque de hoje. Existe uma igreja chamada Cuspe de Jesus. Eu não aconselho que ninguém abra uma igreja com esse nome. Mas o fato é de que ele chega, meus irmãos, e ele impõe as mãos e cura. Jesus quer nos curar. Ele nos chama para um relacionamento íntimo com ele e com as suas mãos ele nos cura. A Bíblia nos diz, impondo-lhe as mãos, perguntou, vês alguma coisa? E muitas vezes Deus, ele opera assim na gente. E este recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Eu achei fenomenal. E o que me chamou a atenção nesse texto foi isso. Eu os vejo como árvores. Sabe, gente? Jesus já havia alimentado 5.000 e sobraram 12 cestos de pão, de peixe. Jesus já havia alimentado depois 4.000, sobraram 7 sacos cheios de pão, de peixe. E os discípulos, quando Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, ele disse, o Senhor está repreendendo a gente porque a gente não trouxe pão. E Jesus, poxa, vocês ainda não entenderam, cara. Que eu andei com vocês, eu multipliquei pão para uma multidão de 5.000, eu multipliquei pão para uma multidão de 4.000, vocês ainda não entenderam nada. Vocês estão como vendo os homens como árvores que andam. E é muito crente assim, irmão. Não vivemos no poder do Espírito Santo, estamos nos rudimentos da fé. Digo talvez que a maioria dos crentes brasileiros estão no rudimento da fé. Indo procurar, irmãos, uma fogueira santa, ou querendo procurar um culto da prosperidade para ficar rico, eles estão vendo as pessoas como objetos, como árvores que andam. Nós estamos no mundo espiritual, irmãos. Será que nós não estamos vendo que Jesus está voltando? Será que nós não acordamos nunca? Será que nós vamos ser como Saul, que deixou esgotar todas as oportunidades até que Deus tomou a sua vida? Porque há pessoas que estão esgotando todas as suas oportunidades. E Deus deu talentos para elas, mas elas não exercem os seus talentos, irmãos.
Ou quando exerce seus talentos já para autoglorificação, para alta glória. Meus irmãos, eu não sou pregador, eu nunca fui pregador, eu não imaginava ser pastor. Mas eu sempre conheci pessoas que falavam tão bem, eloquentes. Tem pessoas que eu vejo, meus irmãos, eu fico impressionado com a capacidade de expressão, de falar, de colocação. Mas onde estão essas pessoas no serviço do Senhor? E Deus tem chamado os loucos desse mundo. E nós os chamamos de loucos porque a gente olha Pedro e a gente questiona Pedro. A gente diz que Pedro ele era sem fé. Nós dizemos que Pedro não confiou no mar, mas Pedro largou a família dele para servir a Jesus. Ele pagou um preço extraordinário. E ele foi o único homem que andou sobre as águas. Com Jesus, é claro. Mas ele andou, ele afundou depois, mas ele andou, gente. Ele foi aquela pessoa que pregou e 3.000 se converteram. Mas por quê, irmãos? Porque ele disse, eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero ficar de brincadeira com Deus. Eu não quero ver os homens como árvores. Eu não quero ver uma silhueta esparsa. Eu quero me aprofundar na fé. Deus nos chama. Mas quando a gente sai do pecado, irmãos, às vezes a gente sai cheio de carrapicho, de problema, visão ainda embaçada. A gente precisa de esclarecimento. E aí John Stott, no seu livro Crer também é Pensar, ele questiona, e eu já disse isso para vocês, mas repito, ele diz o que adianta o conhecimento sem zelo? Há pessoas que conhecem tudo da Bíblia, questionam Davi porque Davi pecou, questionam isso e falam, e eu conheci até um seminarista que dizia que Jeremias foi um fracasso. Eu olhei para ele e disse, Jesus, como esse cara falou um troço disso? Pessoas que deram tudo e obtiveram a vitória e constam como os heróis da fé. A Bíblia diz que é necessário algo mais, e Jesus diz, como que você está enxergando? Ele diz, eu vejo pessoas, mas como objetos, como árvores que andam. Nós não podemos ver as pessoas como objetos e nem ver a vida espiritual do ponto de vista material, porque quando Jesus foi falar para Pedro, quem dizem os homens que eu sou? E Jesus começa a dizer que ele seria crucificado, que ele padeceria, e Pedro diz, não fale disso de ti mesmo, Jesus, para trás de mim, Satanás, que sabe somente as coisas que são dos homens. Nós não podemos viver sabendo, tendo uma visão somente material das coisas que são dos homens. E eu concluo dizendo o seguinte, e novamente Jesus lhe pôs as mãos nos olhos, e passando a ele ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então o Senhor toca a terceira vez nele. Vamos então recobrar. Jesus está numa aldeia chamada Betsaida, a casa do peixe. Numa aldeia onde ele curou muitas pessoas, numa aldeia que tinha recebido 3 condenações em Mateus capítulo 11. Um grupo traz a pessoa Jesus e roga a Jesus, cura esse cego. Jesus diz, não aqui, me dá a mão. Jesus pega ele pela mão, tira ele fora da aldeia, num contato pessoal e carinhoso com ele. Quando chega fora da aldeia, coloca saliva nos olhos dele. Isso só aconteceu 3 vezes. Numa vez ele, junto do poço de Betesda, ele cospe no chão, faz lama e passa nos olhos. A pessoa vai se lavar no tanque Siloé curada. Outra vez um surdo que murmurava, ele tinha a possibilidade de vocalizar, entretanto ele não ouvia. Jesus bota saliva nos ouvidos e na língua dele e fala, abre-te, e abre os olhos. E a terceira vez nesse texto, Jesus então toca nos seus olhos, o segundo toque de Jesus, e agora o terceiro toque de Jesus. E ele começa a ver tudo claramente. Imagina, irmãos, que na nossa vida espiritual deve ser assim. Nós devemos ver tudo claramente, pedir que Deus nos esclareça, nos dê visão espiritual, para que nessas circunstâncias tão adversas, circunstâncias mais adversas virão, irmãos. Os irmãos não notaram o poder de Deus essa semana. Uma nuvem de gafanhotos estava vindo aqui para o Brasil. A igreja orou, veio um vento frio e levou a nuvem lá de volta para a Argentina. Mas se viesse um vento frio, um vento
quente, morto, chegava até aqui no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tudo quanto é desgraça acontece. É verdade, irmãos. Aqui é violência, é roubo, é coronavírus, é tudo que você pode imaginar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. O camarada do Jornal Nacional dizia, poxa, mas essa... Mas coisas mais difíceis virão, irmão. Não pensa que o negócio de derrubar a igreja lá na China não pode acontecer aqui, não. Com direita ou com esquerda no poder, não existe isso não, irmãos. Porque não é o poder político que vai garantir a nossa segurança com Deus, é Jesus. Jesus toca e cura a gente dessa visão distorcida. Que Ele nos ajude nesses dias de pandemia a termos as nossas visões curadas. Pararmos de ver árvores que andam, aparências, coisas humanas e possamos ver espiritualmente com os olhos da fé. Última coisa é que Jesus então dá uma ordem ao cego. E ele diz para Jesus, vai para a tua casa. Primeiro, vai lá na tua casa. Encontra teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho. Eu não sei se ele anteriormente ele via, porque quando ele diz, eu vejo homens como árvores, isso pode denotar que ele teve uma visão no passado e perdeu a visão. Alguns entendem que não. Não vou entrar nesse detalhe, porque eu já até vi briga por causa disso. É impressionante que as pessoas se detêm em detalhes ridículos, né? Mas é verdade. O fato é que Jesus diz, vai para a tua casa. Começa falando na tua casa, testemunhando na tua casa. Começa dentro de casa. Nesse dia um seminarista me dizia, eu quero ser missões, mas eu quero ir para o mundo. Eu não quero ir para o Brasil, nem para o Rio, eu quero ir para o mundo. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz, começa em sua casa. Segundo, não entre na aldeia. E aí a gente fica, mas por que não entrar na aldeia? Eles vão ver que ele foi curado. Eles vão dizer, poxa, Jesus cura mesmo. Mas não adiantaria nada ele entrar na aldeia. Talvez quando ele entrasse ali na aldeia, alguém ia dizer, Deus te curou, mas ó, eles diziam isso de Jesus. Ele cura pelo poder de Satanás, imagina. Iam distorcer a fé dele, porque a fé deles estava corrompida e doente. Na nossa geração a fé está doente, irmãos. Deus cura, Ele cura. Deus liberta, liberta. Ele opera maravilhas, opera. Mas às vezes a mão de Deus está restrita em abençoar a nossa nação, porque há uma grande incredulidade no meio do nosso povo. Ou uma credulidade mal dirigida. Obtém a bênção e vai agradecer aos orixás, a outras coisas que não são de Deus. Ele diz, não volte para a aldeia da incredulidade. Vai para a tua casa e abençoa a tua família. Abençoa a cidade onde você vive, que não era Betsaida. Seja uma bênção. E a Bíblia diz que ele foi. Seja você uma bênção nesse mundo, irmão. Porque você não está aqui à toa, não. E quando a gente fala que você é importante para Deus,